Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula do Apótema Vestibulares. Hoje veremos a nossa aula inaugural do nosso curso de Química. Galera, aqui para vocês uma bibliografia, ou seja, alguns livros que vamos usar como base ou que vão ser extraídas as nossas aulas, beleza? Introdução. Tratada nos vestibulares e exames como fazendo parte das ciências naturais, a química, explicando de modo bem sucinto, ela estuda as transformações que envolvem tanto matéria quanto energia. Para sermos mais rigorosos, a química estuda as substâncias, a composição dessas substâncias, a estrutura dessas substâncias e as propriedades, além das reações envolvidas nessas transformações. Reações estas que, a partir de agora, chamaremos de reações químicas. Ou seja, reação química é um caso particular ou um caso extremo de transformações. Mais na frente veremos que pode uma substância, né? Ela pode sofrer algum tipo de transformação sem que necessariamente ocorra uma reação química. Esse nosso curso nós vamos dividir ele em módulos, tá? Muito provavelmente nós teremos 3 módulos. O módulo 1 nós veremos os conceitos de química geral. Módulo 2, os conceitos relacionados à química inorgânica, ou seja, compostos que não necessariamente tenham carbono. E o módulo 3 é a química inorgânica. Para isso, nós vamos precisar ou pedir que vocês tenham alguns pré-requisitos que o CJ já sabe que você já tem, mas nós vamos desenvolver isso com vocês, tá? Disciplina, atenção, é necessário muita atenção para esse nosso curso, dedicação, e aí eu peço para que vocês se dediquem ao máximo, principalmente quando tiver exercícios para serem resolvidos, tá? Resolvam exercícios e equação de primeiro grau, algo que vocês dominam, né? Nós vamos ver nesse nosso curso, ou nessa parte do nosso curso, uma introdução ao conceito de química. Iremos estudar estrutura atômica e, por extensão, a tabela periódica dos elementos. Vamos estudar quantidade de matéria, ligações químicas, como que essas ligações elas acontecem, estequiometria e cinética química. Introdução. Como nas demais ciências, a química tem uma linguagem própria. Por isso, ao final desse curso, você estará em condições de fazer leituras, tais como o carbono, no seu estado mais abundante na natureza, que é o estado ou a forma grafite, e uma molécula de oxigênio, né, no estado gasoso, tá? Ela reage, tá? Ou se transforma, tá? Tanto o grafite mais o oxigênio gasoso reage, transforma, tá? Criando uma nova substância. Substância essa, tá? Nesse caso aqui agora, que chamamos de dióxido de carbono, tá? Ou CO2, como o pessoal conhece, ou ainda gás carbônico, tá? Não se preocupe com alguns detalhes quando vamos representar ou quando vamos fazer referência a uma reação química, tá? Mais detalhes lá na frente nós vamos ver ou vamos aprofundar mais o que significa cada um desses detalhes, tá? Esse grafo, esse G, tá? Esses númerozinhos, esse índice, tá? Não se preocupe que mais na frente veremos mais detalhes. Substância química. A partir de agora, veremos informações fundamentais que vai nos ajudar a interpretar e a compreender o que realmente vem a ser uma reação química, ou seja, transformação que possibilita a existência de novas substâncias. Veremos também conceitos tais como matéria, massa e volume. Mudança de estado. Imagine que retiramos um cubo de gelo do freezer, estando a 18 graus negativos, e colocamos em um recipiente
numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Verifica-se que a temperatura do gelo no recipiente sobe gradativamente, isto é, aos poucos, até chegar em 0 graus. Assim, depois que todo o gelo derreter, ele atinge a temperatura de 25 graus. E colocando no que agora chamaremos de água para aquecer, nota-se que a temperatura sobe até atingir 100 graus Celsius. Continuando em mudança de estado, a situação que nós descrevemos no quadro anterior é chamada de mudança de estado físico da água, ou seja, a água sai do estado sólido, passa para o estado líquido e finalmente atinge o estado gasoso. Galera, eu preciso deixar claro para vocês que esse processo, né, ou essa mudança de estado, ele é um processo que pode acontecer nos dois sentidos, tá? Ou seja, ele é um processo que pode ser reversível. E aqui para vocês, esquematicamente, a situação que descrevemos, né? Tirado o gelo, né? O cubo de gelo do freezer, tá? Deixamos ou colocamos em um recipiente, todo esse gelo derrete, tá? Ou seja, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. A essa passagem de estado sólido para o estado líquido chamamos de fusão, tá? Fusão do gelo, beleza? Por sua vez, a passagem da água líquida para vapor de água, nesse caso aqui sob aquecimento, né? Chamado de vaporização. Como dizemos, é um processo que pode ser reversível, né? Então eu posso ir do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Posso ir do estado líquido para o estado de vapor, tá? Ou formação de gases, como do estado de vapor para o estado líquido, tá? A passagem, ou seja, a mudança de estado de vapor, de água para líquido, né? Ou seja, de vapor de água formando água líquida, é chamada de condensação, tá? Em alguns casos vocês podem ver a expressão liquefação, tá? Que se refere ao mesmo processo. Por sua vez, a passagem da água líquida para o estado sólido, tá? É chamada de solidificação, beleza? Pode acontecer também a passagem do estado sólido direto para o estado de vapor, ou seja, sem que a água, né, no caso de sólido, passe pelo estado líquido, tá? Quando isso ocorre, quando no caso o gelo, né, ou a substância, ela passa do estado sólido e vai direto para o estado gasoso ou formando vapor, é chamado de sublimação, tá? No caso aqui que estamos estudando, sublimação da água, passagem de estado sólido direto para o estado de vapor. Como já falamos, é um processo que pode ser reversível, tá? Pode acontecer nos dois sentidos, tá? O vapor de água ele pode se transformar diretamente ou passar para o estado sólido, ou seja, sem que passe pela fase líquida, tá? Aí, nesse caso, vocês verão muitas vezes a expressão ressublimação, tá? É um processo inverso. Nota, muitos autores preferem chamar essa passagem, né, essa mudança de vapor de água para o estado sólido de sublimação com cristalinização, tá? Nome pomposo, né? Sublimação com cristalinização, tá? Ou seja, o vapor de água, tá? Ele vai se condensando, tá? Até formar cristais, ou seja, não passa pela fase líquida. Então sai de vapor de água, tá? Vai se condensando, condensando, tá? E aí esse vapor, tá? Ele tende a formar cristais. Então alguns autores chamam esse processo, tá? De vapor de água direto para o estado sólido, tá? De sublimação com cristalinização. Quando vocês verem essa expressão, já sabe ao que o autor se refere. Outro detalhe, tá? À medida que a água ela vai se tornando, ela passa do estado sólido, tá? E vai para o estado de vapor, tá? Ou formando gases, essa pressão vai diminuindo, tá? Essa pressão vai diminuindo. Ou seja, a pressão necessária para
transformar a água no estado sólido para vapor, ela é menor do que o estado inicial, tá? Nesse caso, dizemos que usamos uma pressão menor. Por sua vez, a passagem de vapor de água, né, no sentido da solidificação, a pressão tende a aumentar, beleza? Ou seja, uma pressão maior. A pressão no estado sólido é maior que a pressão no estado de vapor, tá? Outro detalhe, tá? À medida que aumenta a altitude, a pressão diminui. De novo. À medida que aumenta a altitude, a pressão diminui. Ou seja, é mais fácil a água, entre aspas, ferver num lugar mais alto, justamente pelo fato da pressão ser menor. E aí, uma outra representação, né, dentro do conceito de vaporização, evaporização e ebulição. Não é título, tá? São três conceitos diferentes aqui: vaporização, evaporização e ebulição. Então nós temos aqui, no primeiro momento, tá, um recipiente contendo água, tá? Nós submetemos esse recipiente, tá, e a massa de água contida dentro desse recipiente ao aquecimento. Naturalmente, a parte de baixo vai aquecendo, tá? E aí vai aquecendo, subindo, né? A parte de cima, que está mais fria, desce. A parte aquecida fica em cima, tá? A parte de baixo, que tinha descido, também é aquecida, tá? E fica nesse processo cíclico, tá? A parte de baixo aquece, sobe, a de cima, que está mais fria, desce e depois aquece de novo, até que todo o sistema fica aquecido, ou seja, todo o sistema atinge uma temperatura de 100 graus. Quando isso ocorre, passa a existir a formação de bolhas, né? Ou a fervura da água, ok? Em vaporização e ebulição, é importante que a gente destaque, tá, que ele é um processo, tá? A vaporização é um processo que vai ocorrer a temperatura ambiente, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Galera, a vaporização, por ser um processo, ela pode acontecer de duas formas, tá? Primeiro modo é sem formar bolhas. Por exemplo, quando a dona de casa ela coloca ou estende uma roupa no varal, tá? O fato da roupa secar, tá? O fato da roupa secar, tá? O nome que vai se dar a essa parte do processo é evaporização, ou seja, sem a formação de bolhas. O segundo modo que pode acontecer, tá, de vaporização, que é um processo, tá, é com a formação de bolhas. Ou seja, quando nós submetemos uma certa quantidade, uma certa porção de água ao aquecimento, o fato de se formar bolhas é chamado de ebulição. Tá? Então tá aqui, né? A vaporização é um processo e pode acontecer de duas formas: evaporização sem formar bolhas e ebulição com a formação de bolhas. Beleza? Ponto de fusão, PF, não é prato feito, e ponto de ebulição, PE. Conforme já vimos, a fusão da água sólida ocorre a uma temperatura fixa de 0 graus ao nível do mar, tá? Chamada de ponto de fusão. Se acostume com essas expressões, que durante o nosso curso elas vão aparecer outras vezes, tá? Ou várias vezes. Por sua vez, a ebulição também ocorre a uma temperatura fixa, constante, que é de 100 graus, também ao nível do mar, e vai ser chamado de ponto de ebulição. E como já dissemos no quadro anterior, o ponto de ebulição, ou seja, quando a substância, ela, entre aspas, ferve, tá? Ela pode variar dependendo da pressão atmosférica. Isso significa que o fato, né, dessa variação da pressão ela mudar com o local, tá? Em lugares mais altos, a pressão atmosférica ela é menor, tá? Porque varia com a altitude. Locais mais altos, pressão menor,
a substância ela entra no ponto de ebulição menor. Há relatos de que no Monte Everest a água, essa mesma água líquida que usamos para beber, tá? Ela entra em ebulição ou ferve a 78 graus, porque exatamente no topo do Monte Everest a pressão é menor. Menor pressão, mais fácil uma substância atinge o ponto de ebulição. Curva de aquecimento e curva de resfriamento. Nome pomposo para algo simples. Do experimento anterior, é possível elaborarmos um gráfico, ou seja, uma representação que vai nos dizer ou fazer uma relação da temperatura em função do tempo transcorrido, para que o aquecimento e o resfriamento da água ocorra. A esse aquecimento e resfriamento, tá? No gráfico, chamamos de curva de aquecimento da água e curva de resfriamento da água. Aqui para vocês o gráfico, né? No eixo Y, eixo da ordenada, tá? Vamos colocar ou relacionar a temperatura. Sempre quando vocês virem esse C aqui, tá? É temperatura em graus Celsius. E salvo menção contrária, essa é a unidade de temperatura que vamos usar para o nosso curso, beleza? No eixo X, né? No eixo da abscissa ou abscissa de X, né? Vai ser o tempo necessário para que o processo ocorra, tá? Então nós temos ali a água que sai de 40 graus negativo, tá? Ela vai sendo aquecida, ou seja, colocamos em um recipiente até ela atingir 0 graus. Quando ela atinge 0 graus, tá? À medida que o tempo avança, à medida que o tempo aumenta, tá? A temperatura se mantém fixa, tá? Ou seja, constante, até que toda a água do seu recipiente ou do seu sistema atinja o ponto de fusão. Colocando essa água sobre aquecimento, tá? O tempo vai aumentando, tá? O tempo vai transcorrendo, tá? E essa água atinge o que chamamos de ponto de ebulição. Tá aqui para vocês 100 graus. O tempo vai aumentando, ou seja, a temperatura se mantém constante ou fixa até que toda a água do seu sistema ela atinge o ponto de ebulição ou fervura. E aí a água vai se transformando em vapor. Beleza? Como nós temos a curva de aquecimento da água, podemos ter também a curva de resfriamento da água, tá? Então, ou seja, nós temos aqui uma temperatura de 120 graus, essa temperatura vai caindo, tá? À medida que avança o tempo, o vapor vai sendo resfriado, esse vapor se condensa, se formando em líquido, né? De vapor para líquido, é a chamada condensação. Passa-se o tempo, tá? É uma temperatura fixa e aí essa água vai sendo resfriada, vai cair a temperatura, caindo, até atingir 0 graus. É quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, tá? Solidificação. Beleza? Aqui para vocês uma tabela que representa o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias, tá? Então PF, ponto de fusão, tá? PE, ponto de ebulição. Então a água ela atinge o ponto de fusão, tá, a 0 graus, ou seja, passa do estado sólido para o estado líquido. Atinge o ponto de ebulição ou fervura a 100 graus. Passa do estado líquido para o estado de vapor. Benzeno, muito usado na indústria química, ponto de fusão 5,5 graus, ponto de ebulição 80 graus aproximadamente. Álcool etílico, ponto de fusão 114 graus negativos, ponto de ebulição ou fervura 78,4 graus. Amônia, descoberto lá na Primeira Guerra Mundial, 77 graus negativos é o ponto de fusão e 33 graus negativos é o ponto de ebulição. Cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, aquele mesmo sal que você pode usar na sua batatinha frita, atinge o ponto de fusão de 800 graus, tá? Temperatura muito alta. E o ponto de ebulição de 1413 graus. Mercúrio, tá? Usado em termômetros, 38 graus negativos, pontos de fusão, 356 graus, 356 graus, ponto de ebulição. Cloro,
102 graus negativos, ponto de fusão, e 34 graus negativos, ponto de ebulição. Beleza? Galera, isso era o que tínhamos para o nosso curso de hoje, ou para a nossa aula do nosso curso de hoje. Valeu, nobres!